Olá a todos, professora Devail de Língua Portuguesa. Essa é a nossa atividade número 7, que começa agora dia 17/5 e elas correspondem às aulas dos dias 18, 20, 21, 25, 27 e 28 de maio. Vocês terão um prazo de 15 dias para fazê-las e enviar no meu WhatsApp, ok? E não esqueçam de colocar sempre o nome de vocês e se identificarem para facilitar. Tem alunos que ainda não me enviaram nenhuma atividade e eu estou aguardando essas atividades porque com base nelas que eu vou atribuindo notas a vocês e vou anotando aqui quem está participando e quem não está, beleza? Então, se você é um desses que ainda não enviou nada, não fez nada, procure fazê-las e enviar no meu WhatsApp. Em todos os vídeos também, no final, eu faço sempre a correção das atividades anteriores. Então, não deixem de assistir o vídeo até o final, porque no final sempre tem as correções das atividades das aulas anteriores, beleza? Então, vamos começar aqui a nossa aula, que vai ser sobre orações subordinadas substantivas. Essa aqui é a nossa primeira parte, a parte 1, porque nós temos 6 tipos e aqui nós vamos trabalhar só os 3 primeiros. Aí no próximo vídeo a gente vai trabalhar a parte 2 e a gente vai trabalhar mais 3, beleza? Deixa eu só falar aqui. Nós trabalhamos em aulas anteriores, por exemplo, a questão das orações coordenadas, que foi um período composto por coordenação. Nas orações coordenadas, as orações elas tinham sentido completo, né? Elas já tinham seu sentido, cada uma já tinha seu sentido completo. Aqui nas orações subordinadas substantivas é diferente. Como assim é diferente? Nas orações subordinadas substantivas eu tenho 6 tipos e eu vou ter sempre uma oração que vai ser chamada de oração principal e a segunda oração ela vai estar sempre fazendo uma função para a oração principal, para a minha primeira oração, ok? Pode ser função de sujeito, pode ser função de objeto direto, pode ser função de objeto indireto, beleza? Então eu vou ter sempre a primeira oração, que eu vou chamar de oração principal, e a segunda oração vai estar justamente completando o sentido da primeira oração, que é essa principal. Ela vai estar desempenhando uma função, ok? De sujeito, de objeto direto, de predicativo, ok? Então vamos começar a analisá-las. Então começando aqui, ó, orações subordinadas substantivas. Falando de novo, nós temos 6 tipos e aqui nós vamos estudar só os 3 primeiros tipos. Então vamos lá. Número 1. Eu tenho a subjetiva. Então vamos entendê-la, ó. Exemplo. É necessário que a luta continue. Olha, eu tenho que é verbo, está sublinhado. Eu tenho outro verbo lá que é continue, que está sublinhado. Eu tenho a conjunção que está circulada. E antes da conjunção eu faço o quê? Eu faço a divisória, né? Então aqui antes ficou o quê? A minha primeira oração. E da conjunção para frente eu tenho a segunda oração. Aqui embaixo está dizendo o seguinte, ó, período composto por subordinação. Aí aqui, primeira oração. Qual que é a primeira oração? É necessário. Olha, se falar assim, é necessário, e só dizer isso, veja bem, não tem sentido, né? É necessário. Mas espera aí, é necessário, está faltando algo, não é isso? E é justamente o que a segunda oração vai fazer para essa primeira, que ela é chamada de principal. Então vamos voltar aqui. Primeira oração é necessário. Essa oração
eu chamo ela de oração principal, ok? Descendo aqui abaixo, ó, procure o sujeito da primeira oração. Procure o sujeito da primeira oração. É necessário. Tem sujeito? Olha, será que tem sujeito? Vamos analisar. É necessário. Você consegue analisar ali e ter algum sujeito? Não, não tem sujeito. Então é o que está dizendo aqui, ó. Procure o sujeito da primeira oração. O sujeito da primeira oração é justamente a segunda oração. Então, nesse caso, dizemos que oração subjetiva tem esse nome porque é sujeito da oração principal. Segunda oração, que a luta continue. Ela é o que? Ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, vejam bem, ó. Quando que a segunda oração vai desempenhar a função de sujeito da primeira oração, que é a oração principal? Quando eu analisar a primeira oração, que é a oração principal, e nela não tiver o que? Sujeito. Beleza? Porque se eu pergunto aqui na primeira oração, ó, o que é necessário? O que é necessário? Olha, eu não tenho resposta. Então eu analiso sempre a primeira oração e tento descobrir o que está faltando nela. O que estiver faltando nela é o que a segunda oração vai estar desempenhando. Nesse caso aqui, da subjetiva, eu faço a análise do que é necessário. Eu verifico que não tem o que? Sujeito. Não tendo sujeito, com certeza a segunda oração vai desempenhar esse papel de sujeito. E quando a segunda oração está desempenhando esse papel de sujeito, eu classifico ela como subjetiva, beleza? Que é justamente o que está dizendo ali embaixo, ó, segunda oração, ó, que a luta continue. Ela é o que? Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, beleza? Todas elas vão ser orações subordinadas, substantivas. O que vai mudar vai ser o final, ó. Nesse caso aqui, como a segunda está desempenhando o papel de sujeito, ela é subjetiva, beleza? Vamos então passar agora para a segunda, que é chamada de predicativa. É chamada de predicativa. Exemplo, ó. Meus votos são que os homens realizem seus fins. Olha, eu vou encontrar os verbos, ó. Quais são os verbos? São e realizem. Depois eu vou encontrar a conjunção e vou circulá-la, ó. Qual a conjunção que eu tenho aqui? O que? Geralmente, as conjunções mais utilizadas, não são só essas, mas as mais utilizadas é o que, o quem, o se, ok? São essas conjunções que são mais utilizadas nesse caso aqui, por exemplo, das orações subordinadas substantivas. E aí o que eu faço? Ó, antes da conjunção, eu faço a separação. Então aqui eu tenho a minha primeira oração e da conjunção para lá eu tenho a minha segunda oração. Todas elas são o quê? Um período composto por subordinação. Então aqui embaixo, ó, primeira oração. Qual que é a primeira oração ali em cima? Meus votos são. Eu classifico essa oração como oração principal. Veja bem, ó, se fala assim, meus votos são, está faltando algo, né? E é justamente esse algo que está faltando que vai ser o papel, a função que a segunda oração vai estar desempenhando. Então vamos continuar aqui e verificar, ó. Observe que ela tem sujeito e verbo de ligação. Então vamos voltar lá em cima, olha. Primeira oração, meus votos são. Vamos analisar se tem sujeito? Se eu faço a pergunta, o que são? Qual que é a resposta? Meus votos. Então, meus votos é o sujeito.
Mas então se tem sujeito, aí eu vou analisar o verbo. Que tipo de verbo que é? O são é o verbo que? É o verbo ser, né, conjugado. São, ele é o que? Ele é um verbo de ligação. Então aqui eu tenho sujeito e tenho verbo de ligação. Então voltando aqui, ó, observe que ela tem sujeito e tem verbo de ligação. Que termo está faltando? Está faltando o que então? Está faltando o predicativo do sujeito. Logo, olha só, logo a oração predicativa, que eu chamo ela de oração predicativa, tem esse nome porque funciona como predicativo da oração principal. Então a segunda oração, ela vai fazer justamente esse papel. Que papel? De predicativo do sujeito, ok? Embaixo aqui, ó, segunda oração. Qual que é a segunda oração? Que os homens realizem seus fins. Ela é o que? Eu classifico ela como que? Como oração subordinada, substantiva. Agora, nesse caso, ela é classificada como predicativa, ok? Então, para a oração ser predicativa, eu vou ter que ter o sujeito na primeira oração e eu vou ter que ter também o que? Um verbo de ligação, beleza? A número 3 agora, ó, objetiva direta, objetiva direta. Exemplo: o autor deseja que os homens enfrentem o desafio. Vamos ver quais são os verbos, ó. Deseja, enfrentem. Qual que é a conjunção? A conjunção que. Antes da conjunção eu faço a separação. Então aqui eu tenho a minha primeira oração e do outro lado eu tenho que, a partir da conjunção, eu tenho a minha segunda oração. Aqui está falando período composto por subordinação. Então todas vão ser um período composto por subordinação, porque nós estamos trabalhando aqui as orações subordinadas, substantivas. Beleza? Então qual que é a primeira oração? Que os a primeira oração, desculpe, ó. Qual que é a primeira oração? O autor deseja. O autor deseja. Ela é chamada, ela é classificada de oração principal, porque nela está faltando algo, que é justamente o que a outra oração vai desempenhar. Justamente a função desse algo que está faltando nessa primeira, que é a oração principal, beleza? Então vamos aqui, ó. Observe que ela tem o que, ó? Tem sujeito e um verbo transitivo que direto. Deseja o que, né? Quem deseja, deseja algo. Deseja o que? Que termo está então faltando? Está faltando que o objeto direto, né? Que é o complemento do verbo, beleza? Então, ó, que termo está então faltando? O objeto direto, que está onde? Está na segunda oração. Então, logo, a oração objetiva direta tem esse nome porque funciona como objeto direto da oração principal, ligando-se a ela, olha bem, ó, ligando-se a ela sem o auxílio da preposição, beleza? Aí aqui, ó, segunda oração, qual foi a segunda oração? Que os homens enfrentem o desafio. Como ela está desempenhando o papel de objeto direto da primeira oração, que é a oração principal, eu classifico ela como objetiva direta. Então, classificando ela no total, eu tenho, ó, oração subordinada, substantiva, objetiva direta, ok? Aqui embaixo eu tenho assim, ó, alguns segredos para reconhecer as orações.
Vamos analisar então, ó. Primeiro, o que eu tenho que analisar? Olha, na oração principal eu tenho que procurar primeiro o que? O sujeito. Eu procuro na oração principal se ela tem sujeito. Se ele não estiver, a oração seguinte será o que? Subjetiva. Então, se eu procuro na oração principal, isso é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Verificar na oração principal se tem sujeito. Porque se não tiver sujeito, com certeza a oração seguinte será o que? Será o sujeito da oração principal. E eu chamo ela de subjetiva. Ok? Número 2. Em segundo lugar, ó, encontrado o sujeito, procure o verbo de ligação. Olha só, se eu encontrei o sujeito na oração principal, então, se eu encontrei o sujeito na oração principal e o verbo de ligação, se ele estiver presente com o sujeito, o verbo de ligação, faltará então o que? Faltará o predicativo. Então, com certeza, a segunda oração exercerá, portanto, essa função. A função de quê? De predicativo do sujeito. Beleza? Então, olha só, eu tenho que verificar sempre a primeira oração, que é a oração principal. Eu tenho que analisar a oração principal e verificar o que está faltando. Primeiramente, a questão do sujeito. Se não tiver sujeito, com certeza a oração seguinte será o que? Subjetiva, porque ela desempenhará o papel de sujeito. Agora, se eu for analisar a primeira oração, que é a oração principal, e nela eu encontrar o sujeito, aí eu vou analisar o verbo. Aí eu vou analisar o verbo, e esse verbo é um verbo de ligação, com certeza eu vou ter o quê? Ali a falta do predicativo, que é justamente o que a segunda oração vai fazer como função. Então eu chamo ela de quê? De predicativa, ok? Número 3 aqui, ó, terceiro passo, ó, havendo sujeito e verbo transitivo direto, a segunda oração será o quê? Objeto direto da principal, da oração principal, ou seja, ela será o quê? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ok? Então vamos voltar aqui em cima para a gente falar novamente, ó. Começando lá na número 1, prestem atenção. Subjetiva. Quando que uma oração ela vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva? Quando eu analisar a oração principal e nessa oração principal eu não encontrar o sujeito. Então, não encontrando o sujeito na oração principal, com certeza a segunda oração será o quê? Subjetiva. Beleza? Agora, a número 2, predicativa, ó. Para ela ser predicativa, eu vou analisar a oração principal. Se na oração principal eu encontro o sujeito e um verbo de ligação, com certeza a segunda oração será o que? Predicativa, porque ela vai exercer a função de predicativo do sujeito, ok? Então, para ela ser predicativa, eu analiso a oração principal e verifico, olha, tem sujeito? Tem sujeito. Aí eu analiso o verbo. Que tipo de verbo? É um verbo de ligação? Então, com certeza, ela será predicativa, ok? A terceira, ó, para ser objetiva direta, ok? Na objetiva direta, eu vou analisar a primeira oração, que é a oração principal. Nela, eu vou encontrar o sujeito. Então, eu encontrando o sujeito, aí eu vou analisar o tipo de verbo. Que tipo de verbo que é? É um verbo transitivo direto? Se for um verbo transitivo direto, com certeza a outra oração exercerá a função de objeto direto.
Então eu classifico ela como objetiva direta, ok? Então nessa aula nós vamos estudar só essas três, que é a subjetiva, a predicativa e a objetiva direta. Então prestem atenção, na subjetiva eu não vou ter sujeito na oração principal. Na predicativa eu vou ter na oração principal o sujeito e um verbo de ligação. Já na objetiva direta eu vou ter sujeito na oração principal e eu vou ter um verbo transitivo direto, ok? Então beleza. Olha, eu estou fazendo uma retomada aqui porque deu o meu programinha ele travou e eu continuei gravando e ele ficou travado. Então eu voltei aqui atrás, vou repetir de novo. Talvez eu não sei se eu tenha repetido agora, né? Já falado dessa parte. Vocês perdoem, mas foi questão do programinha aqui. Eu vou tentar repetir novamente, beleza? O que nós vimos ali em cima então? A primeira oração, que foi a oração subjetiva, é isso? Quando é que ela é subjetiva? Quando eu não encontrar o sujeito na oração principal, ok? Então, sempre eu analiso a primeira oração. Não encontrei o sujeito na primeira oração, não encontrei o sujeito na primeira oração, ok? Não encontrei o sujeito na primeira oração. A segunda oração vai desempenhar esse papel de sujeito e eu chamo ela de subjetiva. A segunda oração, no caso aqui, a segundo trabalhado, que é a predicativa, eu vou analisar a primeira oração. Se na primeira oração eu tiver sujeito e tiver verbo, e esse verbo for verbo de ligação, a segunda oração, com certeza, ela vai ser o quê? Predicativa. Então, ela vai desempenhar a função de predicativo do sujeito. Então, preste atenção na predicativa. Ó. Na predicativa, eu vou encontrar na oração principal, eu vou ter que encontrar o quê? O sujeito vai ter que estar ali e também um verbo de ligação, ok? A terceira que nós vimos foi a objetiva direta. A objetiva direta, eu vou analisar a primeira oração, a oração principal. Se nela eu tiver sujeito e tiver o verbo, e esse verbo for um verbo transitivo direto, com certeza a segunda oração, que é a oração seguinte, vai desempenhar o papel de objeto direto, e eu vou classificá-la como objetiva direta, beleza? Então, quando que é subjetiva? Voltando na número 1, quando que ela vai ser subjetiva? Quando eu não tiver sujeito na primeira oração. E quando ela vai ser predicativa? Quando eu tiver na primeira oração, oração principal, o sujeito e um verbo de ligação. E quando ela vai ser objetiva direta? Quando eu tiver na primeira oração, que é a oração principal, o sujeito e um verbo transitivo direto. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Agora aqui na sequência nós temos as atividades. O que vocês vão fazer? Ó, sublinhe os verbos, circule a conjunção e divida as orações classificando-as. Então veja, ó, letra A. Então, já tem a número 1 como exemplo aqui de como vocês vão fazer as demais. Então, primeiramente, encontrar os verbos. Quais são os verbos? Ó, convém. Qual que é outro verbo? Confiemos. Beleza? Agora, circular a conjunção. Qual que é a conjunção? Que. Antes da conjunção, eu divido as orações. Então, aqui eu tenho a minha primeira oração. E da conjunção para frente eu tenho o que? A minha segunda oração. Todos vão ter isso aqui, ó, período composto por subordinação. Nós estamos trabalhando orações subordinadas substantivas. Então o período é composto por subordinação. Aí dividindo, ó, primeira oração. Qual que é a primeira oração? Convém.
eu sempre analiso a primeira oração, que era chamada de oração principal. Está faltando o que na minha primeira oração? Olha, convém. O que convém? Tem sujeito? Não tem sujeito. Opa, se não tem sujeito, com certeza a segunda oração vai ser o que? Subjetiva. Olha só então a segunda oração aqui, ó. Que confiemos em nós mesmos. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Perceberam aí? Eu sempre analiso a oração principal e começo verificando. Tem sujeito? Se não tem sujeito, eu não preciso de analisar mais nada, porque com certeza a oração seguinte ela será subjetiva, beleza? Mais embaixo, ó. Aí daqui para lá vocês vão fazê-las, ó. Eu sou quem sou na vida. Escrever aqui não dá para escrever não, mas eu vou tentar falar algumas coisas aqui para vocês, ó. Todas vão ter período composto por subordinação. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é sublinhar quem? Os verbos. Qual que é o verbo aqui? Sou. E novamente lá na frente, sou. Depois, circular a conjunção. Qual que é a conjunção? Quem? Antes da conjunção, eu faço o quê? Eu faço a divisão. Então, aqui eu tenho a minha primeira oração e aqui eu tenho a minha segunda oração. Aí é só escrever a primeira oração aqui e depois classificar. Como é que eu classifico a primeira oração? Oração, como é que é o nome dela? Oração principal. Beleza? Olha, eu sou. É uma oração principal. Segunda oração, qual que é a segunda oração? Da conjunção para frente. Quem sou na vida? Quem sou na vida? Então é só escrever aqui e depois classificá-la. Aí vocês vão fazer, ó, ela vai ser o quê? Uma dos três tipos. Ou ela vai ser subjetiva, ou ela vai ser predicativa, ou ela vai ser o quê? Objetiva direta. Então eu tenho sempre que analisar a primeira oração e verificar o que está faltando, porque a segunda vai fazer essa função. Beleza? Olha, eu sou. Se eu faço a pergunta, olha, eu sou, fazendo a pergunta para o verbo, será que eu consigo descobrir o sujeito? Quem sou? Eu. Olha, o eu ali é o sujeito, então tem sujeito. Tendo sujeito, ela com certeza não será subjetiva, porque para ela ser subjetiva, eu não tenho sujeito na primeira oração, que é a oração principal. Nesse caso aí tem sujeito, então já descartou, ela não é subjetiva. Beleza? Então ela pode ser o quê? Ou predicativa ou objetiva direta. Então eu tenho sujeito, aí eu analiso o verbo, ó, sou. O sou, será que ele é um verbo transitivo direto ou será que ele é um verbo de ligação? Sou, ele é um verbo de ligação. Então, com certeza, eu tenho sujeito na primeira oração e tenho verbo de ligação. Então, com certeza, a segunda oração vai desempenhar que papel? Papel de predicativo. Então, ela vai ser classificada, que vocês vão escrever aqui, de que maneira? Oração subordinada, substantiva, predicativa. Beleza? Mesma coisa vocês vão fazer com a letra C. É só seguir o passo a passo. Encontrar os verbos, sublinhar os verbos, encontrar a conjunção, circular a conjunção, antes da conjunção, fazer a divisão das orações e depois escrever cada uma no seu local. Primeira oração, segunda oração e fazer a classificação. Primeira oração, oração principal. Segunda oração, classificando, oração subordinada, substantiva. Aí vai ter que verificar o papel que ela vai estar desempenhando para a primeira. E isso eu descubro analisando sempre a primeira oração, que é a oração principal. Beleza? Então vocês vão tentar fazer a letra C, a letra D e a letra E. Ok? Aí certinho, beleza? Aqui, ó, ficou falha aqui, E, F, ok? Então tá lá, ó, vamos fazer a B, a C,
a D, a E e a F, certo? Olha só, para essa quinzena vocês vão tentar fazer essas atividades aí propostas, ok? Agora a gente vai passar aqui para uma outra parte, que é a parte da correção das atividades da aula anterior, que foi a atividade número 6, que teve início dia 3/5, beleza? Então, quem não fez ainda, procure fazê-la e procure estar enviando no meu WhatsApp, para eu anotar o nome de vocês aqui e depois estar atribuindo notas e participação de vocês, beleza? O texto aqui era para vocês fazerem leitura, que é patroa versus empregadas, e depois de analisá-lo bem, era para vocês terem o que? Respondidos às atividades propostas de interpretação do texto acima. A primeira estava pedindo o seguinte, ó, do que trata esse texto? Do que trata esse texto? Então, olha, o que ele trata? Dos diferentes posicionamentos em relação à PEC 66 de 2012, certo? Que garante aos trabalhadores domésticos os mesmos direitos dos demais trabalhadores brasileiros, beleza? Então, corrigido a número 1. A número 2, o que significa a palavra versus presente no título do texto? Consulte no dicionário. Em sua opinião, ó, é opinião sua, por que a jornalista teria usado esse termo entre aspas? Então vamos lá, ó. A palavra latina versus significa contra. A jornalista usou as aspas para realçar a origem estrangeira da palavra e para expressar que empregadores e empregados estão em lados opostos, beleza? Então, corrigido a número 2 também. A número 3, olha, o texto afirma que foi armado um cabo de guerra em torno dessa questão. O que é um cabo de guerra? A que questão ele se refere e por que haveria um cabo de guerra em torno dela? Então vamos lá, ó. Cabo de guerra é uma brincadeira entre duas pessoas ou equipes que devem puxar simultaneamente em direções opostas as pontas de uma corda, na tentativa de arrastar o oponente em sua direção. Segundo o texto, haveria um cabo de guerra em torno da emenda constitucional PEC 66 de 2012, opondo quem? Patroas e empregadas domésticas. Essa disputa existiria porque os interesses das duas partes são antagônicos. Os patrões reclamam que ficará inviável manter uma empregada e as domésticas querem garantir o fim da escravidão. Beleza? Então, corrigido a número 3. A número 4. Sobre as duas pessoas entrevistadas nessa reportagem, responda as perguntas a seguir. Letra A. Quem são elas e que setores da sociedade representam? Então vamos lá, ó. Resposta. A advogada trabalhista Margarete Carbinato é presidente de honra do CEDESP e representa os patrões dos trabalhadores domésticos. Eliana Menezes é diretora do Sindoméstica São Paulo e representa os trabalhadores domésticos. Ok? Então, corrigido a letra A da número 4. A letra B.
Por que elas teriam sido chamadas para participar da reportagem e opinar sobre o tema? Vamos verificar lá a possibilidade de resposta. Ó. Porque estão diretamente envolvidas com o tema da reportagem. Elas podem ser consideradas representantes da sociedade ou autoridades sobre a questão. Beleza? Então, corrigido também a letra B da número 4. 5. Que posição cada entrevistada defende? Em sua opinião, olha, opinião sua. Qual delas foi mais convincente? Então, vamos lá, possibilidades de respostas. Ó. Margarete Carbinato defende que o patrão não deve ser visto como vilão e os empregados domésticos devem cumprir seus deveres. Eliana Menezes defende que os empregados domésticos devem ter os mesmos direitos dos outros trabalhadores e ser tratados com respeito e dignidade. Agora, a segunda parte da resposta é pessoal, que é opinião sua, beleza? Então, corrigido também a número 5. E a última, número 6, ó, quem defendeu, na sua opinião, de maneira mais convincente e por quê? Também a resposta aqui é sua, porque é o que? É sua opinião, ok? Olha, espero que vocês tenham compreendido pelo menos um pouco, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato no meu WhatsApp, beleza? E também para enviar as atividades. Não deixa de fazê-las, mesmo que você não consiga fazê-las, né, assim, perfeitamente, corretamente, mas é errando que a gente vai conseguindo. Errando, refazendo, fazendo de novo, que a gente vai aprendendo. Esse é o processo do ensino-aprendizado, né? A gente não consegue, assim, de uma vez aprender as coisas. A gente tem que estudá-las 1, 2, 3 vezes, fazer vários exercícios, várias atividades, só assim a gente vai conseguindo compreender, né? Seria bom se a gente fosse um robozinho e a gente pudesse enfiar um chip ali já com tudo programado, mas não é o nosso caso. Então, é só através de estudo, né, fazendo, refazendo, estudando novamente, estudando mais coisas sobre o assunto, que a gente vai ficando craque nas coisas, principalmente em língua portuguesa, beleza? Espero que vocês tenham compreendido pelo menos um pouco, tá? Fiquem todos com Deus, um grande abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula, ok?